Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre insegurança no casamento. Então vamos lá, vamos começar. Se você conhece alguém que precisa disso, que você sabe que tem insegurança no casamento, compartilha também essa live com ela, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Então vamos começar. Quando a gente fala de insegurança no casamento, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é a insegurança em si. A insegurança, ela é o famoso comum que não é normal. Então, o que é uma coisa comum? É uma coisa que você vê por todo lado. Então, por todo lado, você vê pessoas inseguras no casamento, pessoas inseguras consigo mesmas. E quando isso é comum, significa que você é exposto a todo momento por padrões de comportamento de pessoas inseguras. É isso que acontece. Então, você vivencia a experiência de insegurança a todo momento. E aí que acontece? Às vezes, você vem de uma família que você já vivencia também desde criança esse padrão de comportamento. E aí, o que acontece? É como se fosse a sua única referência. É só o que você conhece. É como se fosse a regra, é como se fosse normal, entendeu? Mas não é só comum. Mas como você vivencia desde criança, você acha que não tem outro jeito de ser. E quando você conhece uma pessoa que é segura, você fala, não, é a exceção, entendeu? Pra você ficar sendo o que não é comum, o que não é normal, entendeu? Uma pessoa segura. Então, o que acontece? Você é exposto a essa insegurança a todo momento. E aí, o que cria isso? Quando você cresce, você acaba repetindo os mesmos padrões de comportamento. Então, por mais que quando você era pequena, você achava que tal pessoa era insegura, que outra pessoa era insegura, e você não quer ser assim, é só o que você conhece, você entendeu? Então, você acaba crescendo e repetindo esses padrões. E aí, qual que é a origem da insegurança, né? Da onde que ela vem? A insegurança, ela vem do modo como você se enxerga, tanto por dentro quanto por fora. E além do modo como você se enxerga, é o modo como você acha que as pessoas te enxergam. Então, o que acontece? Esse modo que você acha que as pessoas te enxergam, na verdade, está sendo influenciado pelo modo que você se vê. Eu vou dar um exemplo assim para ver se ficar claro. Imagina um prisma. Você tem ali um feixe de luz que ele está vindo direto para esse prisma. Só que quando ele passa por esse prisma, essa luz se dispersa. É a mesma coisa que acontece. É como se a pessoa ela tivesse um pensamento sobre você, só que quando passa pela sua avaliação sobre você mesma, essa interpretação ela muda. Então é isso que acontece com a insegurança. E como que acontece? Entendendo isso, a gente consegue agora passar para a insegurança no casamento. Então, o que é a insegurança no casamento? É quando você começa a perceber pequenos sinais de insegurança. Então, suponhamos, você percebe o seu marido um pouco mais distante, você antes recebia aquela mensagem dele todo dia ali de manhã, e aí de repente você começa a perceber que ele não manda mais, ou ele manda muito mais tarde, tem dia que nem oi manda. E aí você começa a perceber essa pessoa mais distante, com uma impaciência estranha com você. Todos esses sinais você começa a perceber. Você começa a perceber que antes ele te beijava de um jeito e agora ele te beija de um jeito um pouco seco, um olhar mais frio. Então, quando você tem todos esses sinais, é como se fosse um alerta, que você fala, epa, peraí, o que tá acontecendo? Então, se você já passou por isso, ou se você passa por isso, você tá vivenciando a insegurança. E quando a pessoa ela tá vivenciando essa insegurança, quais são os sentimentos que tem ali dentro dela? É o medo, na verdade, basicamente é o medo. É o medo de ser abandonada, o medo de ser rejeitada, o medo de ser enganada. Tem a sensação que o tempo todo que o casamento tá ameaçado. E quando a pessoa ela tem todos esses sentimentos, o que acontece? Onde que as pessoas mais erram aí, né? Quando tá com essa insegurança? Primeira coisa, onde as pessoas erram, achar que o marido perdeu o interesse. Então isso que acontece, quando você tá com essa insegurança, a primeira coisa que você acha é que ele perdeu o interesse em você. E aí, o que você começa a fazer? Você começa, de qualquer jeito, tentar chamar a atenção dele. E aí você começa a perguntar,
começa a questionar. Aí você pergunta o que tá acontecendo, por que você não me manda mais mensagem em tal horário, por que você tá me olhando estranho, por que você não me beija mais daquele jeito. E aí, sabe o que acontece? Você começa a mendigar atenção quando você faz isso. E aí, qual que é o problema disso? Se você já achava que o seu marido ele tava distante, o que você tá fazendo é distanciando ele mais ainda. Quando você tem esse tipo de atitude. E de tanto você falar, você tá diferente comigo, você tá estranho comigo, de tanto você falar, às vezes, o marido... Isso acontece com a gente também. Sabe quando a gente tá naquele momento na nossa vida que a gente tem uma DR com a gente mesmo? Uma crise existencial? Você nem sabe o que você tá fazendo no mundo? Às vezes, ele tá nesse ponto. O problema não é você. Mas, de tanto você questionar e de tanto essa... insegurança influenciar o jeito que você acha que ele te enxerga, você começa a plantar uma sementinha na cabeça dele que nem existia. Então, olha o erro, olha o problema, olha o que a insegurança ela pode causar. Outro erro muito comum da insegurança é você começar a ter crise de ciúmes. Aí começa esse sentimento, né, intenso, e você não consegue controlar. Aí o marido vai pro banho e aí você com aquela vontade incontrolável de fuçar no celular, começa a vasculhar tudo. E aí você quer achar. Você quer achar e aí você vê uma curtida numa foto X ou uma conversa com uma pessoa. E aí você, o que você faz? Você já vai perguntar, você já vai começar a questionar. Você entendeu? E aí, qual que é o problema? Antes de olhar o celular, você já tava com um sentimento ruim. Quando você sai dele, eu duvido que o sentimento melhore. É pelo contrário. Você fica mais angustiada ainda. Porque você não sabe o que está acontecendo. E você começa a criar um monte de pensamento ali, por conta desse sentimento, que você perde o controle e começa a questionar sobre tudo. E aí, o que acontece? Qual que é o problema disso, né? No casamento? Essa atitude que você tem, ela te deixa menos interessante. Entendeu? Porque o que acontece? Você tá fazendo com que o seu marido, ele seja o centro da sua vida. E o pior, ele começa a perceber isso. E o homem, gente, o homem é instintivo, não tem jeito, é do homem. Ele gosta de conquista. E ele não precisa estar solteiro pra ter a conquista. Ele pode ter a conquista dentro do casamento. Só que quando você coloca ele numa posição de ser o centro da sua vida, ele não tem mais conquista. Entendeu? Então, olha um outro erro grave que a insegurança pode trazer pra gente. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que trazer a conquista pra relação de vocês. E eu vou mostrar pra vocês como fazer isso, mas agora eu vou falar do terceiro erro super comum. É você sufocar o seu marido. O seu marido, os homens e a gente também, a gente gosta de liberdade, né? A gente gosta de se sentir livre. E aí, a mesma coisa, o homem, ele não precisa estar solteiro pra se sentir livre. Ele pode se sentir livre casado. Você precisa aprender a fazer isso. E aí, o que acontece? O que você faz? Você faz ele perder a liberdade enchendo ele de perguntas, cercando ele de qualquer jeito. E aí, qual que é o problema? Quando ele se vê cercado, por mais que, assim, ele goste de você, ele te ame, ele quer ficar longe, porque ele tá se sentindo sufocado. Você entendeu? Então, você acaba querendo cercar pra conseguir agarrar o seu marido ali, mas muito pelo contrário, você tá fazendo ele se afastar ainda mais de você. Entendeu? Então, esses são erros que vocês têm que anotar pra evitar que aconteça, né? Por conta da insegurança. E aí, como que você traz essa conquista pra relação de vocês? Se tornando uma pessoa mais interessante. E como que você faz isso? Como que você se torna uma pessoa mais interessante? Para você fazer com que seu marido ele te ache mais interessante, primeiro você precisa se enxergar mais interessante. Então a minha dica é, comece por você. É difícil, quando você tem, né, esses estímulos comuns aí, muito frequentes na sua vida, de pessoas ao seu redor, com padrões de comportamento, de pessoas com insegurança, às vezes você cresceu numa relação de pais aí que você via muito a sua mãe insegura, então, entenda, é uma mudança que ela não vai ser do dia pra noite. Então, às vezes, quando a pessoa tá desesperada, assim, a ponto de querer restaurar a qualquer custo o casamento, a pessoa, ela tem a necessidade, ela tem o ímpeto de fazer tudo o que falam pra ela fazer. Ela quer fazer, mas não adianta fazer isso.
porque não é pro dia da noite, do dia pra noite. Você cresceu tendo isso como estímulo, entendeu? Então, o que você precisa fazer? Aí, você precisa se dedicar consistentemente para aplicar essas mudanças comportamentais dia a dia. E aí vem a segunda dica. Como que você faz para mudar esses padrões aí comportamentais? Busque pessoas que te inspirem. Então, pessoas que sejam seguras. Encontre essas exceções que você não teve ao longo da sua vida. Busque pessoas que você consiga ver um padrão de comportamento. É igual quando a gente fala do Globo Repórter, né? Onde moram, como vivem, como se reproduzem. Busca essas pessoas, sabe? Pra você ter... Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então busque. Hoje a internet, ela tá aí pra ajudar a gente, pra ficar mais próxima. Às vezes, a pessoa coloca tanto ali da vida dela nos stories, coloca a rotina do dia a dia dela, que é como se você morasse junto com aquela pessoa. Então... Hoje você tem esse recurso, sabe? Você tem um recurso de conseguir enxergar esses hábitos, esses padrões comportamentais de pessoas seguras. E aí, só uma dica aqui nesse caso. Quando você procurar essas pessoas para se inspirar, busque pessoas ali do mesmo padrão de vida que você. Porque senão vira utopia. Sabe aquela pessoa que é madame, que não faz nada? Não, porque aí você vai se sentir... se comparando, você vai começar a se comparar e vai se sentir inferior. Não, busque pessoas ali no mesmo padrão de vida que você. Se você é casada, se você tem filho, busque se inspirar em pessoas com esse tipo de vida, de estilo de vida. Não vai buscar uma pessoa que acabou de ficar solteira, se separou do marido, tá vivendo adoidado aí à noite, entendeu? E assim, não tô falando pra vocês não seguirem essas pessoas, não acompanharem. É só pra vocês prestarem atenção no tipo de sentimento que olhar muito de perto esses padrões de comportamento vai causar na sua vida e vai influenciar no seu casamento, entendeu? Então, isso é muito importante. Outra coisa muito importante. Peraí, deixa eu só tomar uma aguinha. Pratique o olhar positivo. Pratique ter uma mentalidade positiva. Quando você começa a olhar o seu dia com uma mentalidade sempre pendendo para o copo meio cheio, sabe? Você precisa prestar atenção, faz o teste. Tenta, quando você observar ali seu pensamento negativo, tenta mudar esse padrão de comportamento que você vai ver como que seu dia vai terminar diferente. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que experimentar esse olhar positivo em você. Experimentar esse olhar positivo toda vez que você encontrar algo ruim em você, porque a gente é mestre nisso, né? A gente é mestre em encontrar defeito na gente. Só que quando você estiver exercitando isso, comece a procurar os seus pontos fortes e reconheça, admire, sabe, essas suas características, tanto internas quanto externas. A gente tem que reconhecer isso. E aí, nesse momento que você tá inseguro, não é hora de você querer trabalhar nada ou mudar nada em você, não é isso. Esse momento é pra você se reconhecer, se gostar, sabe? Conhecer quem você é pra você construir essa segurança com uma base sólida, entendeu? Então, por isso que é importante exercitar esse olhar positivo. E não é pra você pensar assim, eu não posso pensar negativo. Não é isso, porque quando você pensa que você não pode pensar negativo, aí é que você pensa. Então, você tem que começar a colocar no lugar desses pensamentos ruins aí, conscientemente, de propósito, colocar pensamentos e sentimentos bons ali, entendeu? Então, começa a fazer isso, reconheça em você. Você tem um controle de pensar positivo. Deus deu um único controle pra gente, que é o controle dos nossos pensamentos. Então, a gente tem esse poder. Então, isso é muito importante. Outra coisa muito importante aqui para conseguir restaurar essa segurança. Busque se ver como Deus te vê. Por quê? Você precisa decidir, na verdade, você precisa decidir conhecer o que Deus acha a seu respeito. E não é assim o que você acha, o que os outros acham. E o que Deus sabe sobre você, o que Ele conhece? Ele conhece os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. Ele sabe que com Ele você é forte, você não é fraco. Então você precisa entender mais desse Deus e ter mais intimidade com Deus para você perceber
que você é capaz de fazer qualquer coisa com ele. Você é capaz de adquirir qualquer habilidade. Você é capaz de se livrar de qualquer insegurança, sem duvidar. E eu gosto até de contar essa história, porque antes de eu começar a fazer vídeos, né, aqui, eu tinha um pouquinho de insegurança. Não, tinha muita, eu confesso. Eu era insegura, eu adiava, eu tava esperando, assim, as condições perfeitas pra começar. Então, eu tinha essa insegurança. E aí, eu li um texto que, aquele texto, ele me fez, assim, clareou, assim, abriu a minha mente. E eu trouxe, vou ler só um trecho aqui pra compartilhar com vocês esse texto, porque se me ajudou, eu acho que pode ajudar vocês também. Então, vamos lá. Você já se surpreendeu pensando o seguinte: as maravilhosas verdades da palavra de Deus realmente me comovem, mas ele não pode esperar que eu consiga praticar e aplicar todos esses ensinamentos na minha vida. Nossas inseguranças começam em nosso íntimo quando dizemos para Jesus que nossas circunstâncias são um pouco mais complexas para ele cuidar. E aí a gente diz: eu não tenho qualquer desconfiança com relação a Jesus, somente das minhas próprias inseguranças. Ora, se formos honestos, admitiremos que nunca tivemos dúvidas e apreensões sobre nós mesmos e o que sentimos, porque sabemos exatamente do que somos capazes de realizar. A gente tem apreensão sobre o que Jesus é capaz de realizar. Minhas dúvidas surgem ao esquadrinhar e compreender como ele fará o que garante que ele pode fazer. Então a gente fica tentando ali maquinar: nossa, mas o meu problema, ele é muito difícil, ele não vai conseguir resolver isso. E elas surgem da profundeza da minha própria inferioridade. Se detecto essas dúvidas em mim mesmo, devo trazê-las à luz e confessá-las abertamente. Senhor, tive dúvidas a respeito de tuas habilidades e acreditei apenas nas minhas. Então, que esse livro aqui, deixa eu até mostrar pra vocês. É esse aqui, ó. Diário de oração. Cada dia ele traz um texto, né? E eu peguei esse texto aleatório aí no dia, mas foi o que me abriu os olhos. Porque o que ele quer dizer ali? Quando você deixa essa insegurança te dominar, você tá mostrando pra Deus que você duvida das habilidades dele. Porque as suas você já conhece. Você sabe que não é capaz. Então, quando você deixa a insegurança te dominar, você tá dizendo pra Deus: eu não acredito que você vai conseguir tirar essa insegurança de mim. Entendeu? Então, quando você confia, quando você tem plena confiança que você vai conseguir mudar uma situação, que você vai conseguir atingir um objetivo, aí sim você tá mostrando pra Deus que você confia nele. E que com ele você é forte. Que com ele você é capaz de fazer qualquer coisa. Mas sabe o que acontece? A gente não acredita no que a gente tá pedindo. A gente pede, mas a gente não acredita que a gente vai ter. E eu ouvi uma história esses dias muito legal, que era assim: era um vilarejo super pequeno e não chovia há meses naquele vilarejo. E aí as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, as famílias começaram a ficar desesperadas. E aí, o que eles faziam? Todo dia, ao meio-dia, eles se reuniam dentro da igreja. E aquele sol rachando, e todos os dias eles iam lá orar, pedir a Deus para que trouxesse chuva. E teve um dia que uma família estava se preparando, né, para ir orar lá na igreja. Eles estavam saindo, tava o pai, a mãe, a filha, o pai trancou a porta. Aí a filha lembrou e falou: pai, espera só um pouquinho, eu esqueci uma coisa. Não sei se alguém já ouviu essa história. Se sabe o que ela esqueceu. E aí ela entrou. Ele: nossa, mas a gente tá atrasado e tal. Ele abriu a porta. Ela foi, pegou, voltou. E ela tava na mão com guarda-chuva. E aí ele falou: mas você tá doida? Olha o sol que tá. E você tá aí com guarda-chuva. Aí ela falou assim pra ele: pai, mas a gente não tá pedindo pra Deus pra trazer chuva? Então, eu peguei o guarda-chuva. Então, você percebe que a gente pede, mas a gente não acredita que vai acontecer. Eles estavam ali pedindo, mas eles estavam duvidando da própria fé. Então, o que a gente tem que fazer é não duvidar da nossa fé, não duvidar do que Deus pode fazer na nossa vida, do que Deus pode fazer no nosso casamento. E aí, quais são as dicas aqui para mudar a insegurança no casamento? Então, gente,
Para de ficar tentando chamar a atenção do seu marido. Para de querer fazer ele te achar interessante quando nem você tá se achando mais interessante. Você entendeu? Não faz mais isso. Outra coisa, não cai na tentação de ficar caçando coisa em celular, de ficar fuçando coisa em celular. Não faz isso. Se ele quiser fazer qualquer coisa, ou se ele quiser ficar longe de você, ele vai ficar. Não é você caçando coisa no celular, não é você procurando pelo em ovo, sabe? Que você vai conseguir. E isso vai te deixar pior, não vai te resolver nada. Outra coisa, deixe seu marido livre. Se ele tiver que ficar com você, não é cercando, sufocando ele que você vai conseguir. Deixa ele livre e foca nessas dicas que eu acabei de te dar, nessas 4 dicas para você aumentar a sua segurança, para você se achar mais interessante, para você começar a encontrar os seus pontos fortes, a cuidar de si. Tá certo, gente? Então era isso. Essas são as dicas. Eu espero ter ajudado.